Sejamos bem-vindos e bem-vindas a esta aula de número 3, onde nós vamos conversar um pouquinho sobre o tripé de organização de todas as ações de extensão dentro da universidade, que é o ensino, a pesquisa e a extensão, né? Então, nós já percebemos que ensino, pesquisa e extensão chamamos de tripé porque são esses três pilares que sustentam todas essas ações propostas de conexão, de interconexão, de diálogo, de dialogia com a sociedade. Então, nós estamos no propósito de extrapolar o ambiente da universidade, o ambiente da nossa sala de aula, o ambiente onde nós construímos este conhecimento acadêmico para nos integrarmos na sociedade, para criarmos impactos positivos dentro dos contextos educacionais que nós também já estamos organizando os nossos campos de estágio, né? Então, hoje a nossa aula fala um pouquinho sobre a importância de nós percebermos os objetivos de desenvolvimento sustentáveis como um mapa, como caminhos possíveis, caminhos viáveis para que a gente possa pensar e refletir sobre as nossas ações de extensão. Nenhuma ação de extensão, ela ocorre sem que nós precisemos refletir sobre a que nós estamos nos propondo. É por isso que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, são possibilidades que nos auxiliam nessa reflexão, né? Nós temos aí uma Agenda 2030 que nos propõe 17 objetivos de aprendizagem, todas elas relacionadas à humanidade como um todo. Então, essa agenda ela é internacional, ela é proposta pela Organização das Nações Unidas, mas ela é um chamamento planetário às empresas, às organizações de forma geral, à sociedade civil, às universidades, aos serviços e órgãos do governo. Então, nós temos aí um chamamento coletivo para olharmos para essas demandas e percebermos nenhuma ação de extensão ela deixa de ser política, pelo contrário, as nossas ações de extensões, elas têm um caráter eminentemente político no sentido de impacto social. Então, é por isso que a gente precisa ter essa clareza e essa consciência de que tudo que a gente se propõe a fazer, levando este conhecimento e construindo este conhecimento com os sujeitos, ele tem um impacto político, um impacto na formação cidadã das pessoas. E quando a gente fala sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável, é para que a gente já, na organização inicial do nosso plano de trabalho, que nessa rota de número 3 já estará disponível para que a gente possa verificar, analisar, né? A partir da rota de número 4, nós já vamos começar a materializar o nosso plano de trabalho, começando pelos componentes do nosso grupo, começando a pensar um título possível e provisório para a nossa ação de extensão. Por que provisório, professora? Porque, como a gente já falou na aula passada, o levantamento dessa demanda, ele não é feito eu pensando sozinha com o meu grupo. Este levantamento de demanda, ele é feito na realidade, ele é feito dentro da escola, no meu locus de pesquisa, que no caso é o meu locus de atuação de extensão, no meu campo de estágio, é lá que eu vou ouvir os sujeitos, que eu vou conversar, que eu vou fazer essas observações, essa escuta, e aí vou perceber se essa minha proposta tem aderência, se tem significado, se traz algo que está alinhado àquilo que os sujeitos esperam, né? Porque nós temos este grande compromisso enquanto universidade, de estarmos trazendo propostas de extensão que realmente tenham efetividade, que sejam significativas para as pessoas, né? Então, esse é o nosso objetivo. E dentro das ODSs, nós temos algumas relacionadas diretamente com a educação. Mas quando a gente for parar para pensar e perceber, todas elas estão relacionadas, porque a educação, ela atravessa todas as questões sociais, ela atravessa todas as questões de construção da cidadania, de constituição desses sujeitos também. Por isso que a gente vai começar a perceber que todas
todas elas estão relacionadas a este sujeito, né, que a partir da educação e nos movimentos de educação se constituem o tempo todo, tá? Então a gente vai ver um pouquinho, mas como é que esses objetivos de desenvolvimento eles se organizam de uma forma um pouco mais conceitual e uma forma um pouco mais ampla, né? Nós temos aí uma divisão mais no sentido didático, né? Para que a gente consiga tá entendendo como é feito esse planejamento. Então, quando a gente pensa nessa agenda, quando a gente pensa nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente imagina que é um plano de ação global. A gente imagina como a gente não vai construir um plano de trabalho, é mais ou menos isso, é um plano de ação proposto à humanidade como um todo, né? Dos objetivos de 1 a 3, eles se voltam principalmente às questões estruturais, às questões sociais, as questões de erradicação da pobreza, né? As questões voltadas realmente para que a gente esteja atento. Professora, como é que seria isso? O nosso olhar atento, enquanto pedagogos e pedagogas, né? O nosso olhar atento, ele se volta também a essas questões sociais. Uma criança, para ter acesso à aprendizagem, ela também precisa ter um ambiente adequado, ela precisa ter uma nutrição adequada, ela precisa ter os cuidados básicos com saúde, né? Então, tudo isso está relacionado à aprendizagem também da criança, que não é só cognitiva, né? Passa por todas as dimensões sociais dessa criança também. Os objetivos de 4 a 6, eles se voltam à educação de qualidade, igualdade de gênero e à água. Então, a gente percebe um compromisso para com os nossos próprios recursos, um compromisso para que a gente converse sobre isso com estes sujeitos que se desenvolvem por meio da educação, que estão em contato direto conosco na escola. Então, esse é um compromisso assumido, né, por todos os países também que fazem parte da ONU. De 7 a 9, os objetivos falam sobre energia limpa, trabalho, sobre inovação. De 10 a 12, redução das desigualdades. De 13 a 15, fala sobre as questões climáticas, fala sobre o ambiente como um todo, a biodiversidade como um todo. 16 a 17 se volta às questões de paz, justiça e as parcerias globais. Então, veja que é um apanhado de muitas questões que vão balizar as próprias ações dos sujeitos, né? Para que eles exerçam a sua cidadania, para que eles cumpram seus deveres cidadãos e reconheçam os seus direitos cidadãos também. Nós temos aqui, além dos objetivos de aprendizagem que são apresentados nesta rota para vocês, nós temos a apresentação do esqueleto, do cronograma, né, do plano de trabalho, onde vocês vão se localizar, vocês vão verificar como é que vai se dar o início dessa construção, e o fórum se volta a nós refletirmos sobre os chamados 5 P's. Os 5 P's são 5 palavrinhas que organizam essa agenda que nós estamos falando dos objetivos de desenvolvimento, né? Então, nós temos 5 pilares que também fundamentam todos esses objetivos que eu falei rapidamente para vocês. O primeiro P, pessoas, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Então, são 5 P's chamados de pilares dessa Agenda 2030. Então, o que é essa agenda? É um plano de ação. Então, é como a gente vai construir o nosso plano de trabalho e a ONU também propõe um plano de ação a todas as pessoas, né? Para o desenvolvimento sustentável, para nós pensarmos a nossa vida planetária como um todo, né? A nossa casa comum. E aí o objetivo do nosso fórum é esse, é escolher uma dessas palavras, construir uma frase sucinta, breve, que tenha clareza, objetividade e a relação também com a educação. Então, eu desejo que vocês tenham um bom estudo,
leiam os textos, o texto base que está sendo proposto, que retoma o processo de curricularização, que nós já conversamos sobre ele na aula passada também. E as dúvidas que nós tivermos, nós vamos dialogando lá no nosso fórum geral.